Grande Luffy. Muito obrigado, Mari. Vamos aqui direto do Auditório Azul da SPM, dar sequência nesse grande evento do Festap 2022, um show de conhecimento. Esse primeiro momento que a gente passou aqui foi fantástico. O pessoal ainda está se movimentando nas trocas aí, o pessoal que está acompanhando a gente nas redes sociais. Fica aí ligadinho que agora a gente vai ter uma palestra fantástica com a Raquel Virgínia, CEO da Inhaí. Já é uma experiência só de falar o nome, né? Raquel estava explicando para mim um pouco da história dela. Raquel é paulistana, cursou História na USP e Jornalismo na Unijorge. Como cantora e compositora, fundou a banda das As Bahias e foi indicada 2 vezes ao Grammy Latino. Em 2021, criou a Inhaí, startup que acelera a inovação em empresas e marcas a partir da diversidade. A Inhaí já assinou projetos e parcerias com grandes marcas como PepsiCo, Avon, Ambev, Almap BBDO, Globo, Magalu, Meta, Absolute, Pinterest, DocuSign. Cara, olha só a importância dessa aceleração, cara, quantos projetos fantásticos. E ela veio compartilhar isso um pouco. Não, né, uma inconstante inovadora, em 2022, criou a Contaí, a primeira plataforma de aceleração de empreendedores LGBTQIAP+, do Brasil, que já conta com mais de 2.000 empreendedores impactados nos últimos 8 meses. Raquel, muito bem-vinda ao palco do Festap. Prazer enorme tê-la aqui. Compartilhe um pouquinho dessa história maravilhosa com a gente. Combinado, obrigada. Gente, que sábado diferente, né? A gente acordar assim, podendo conversar e falar e contar um pouco sobre essa nossa jornada que tem sido intensa, né? Vocês perceberam que a gente vem há um ano construindo relações com várias empresas e marcas e construindo essa narrativa, né, que eu acho que é muito construção de narrativa mesmo, o que a gente vem fazendo em relação à Inhaí. Mas vou começar do começo. Primeiro, eu quero muito agradecer esse convite. Para mim é muito especial poder estar aqui falando num evento que reúne tantas pessoas incríveis, tantos profissionais que eu tenho tanta admiração, como a Regina que está ali sentada, que eu tenho profundo respeito e carinho. Então eu sei o quanto é valioso poder subir num espaço como esse, sobretudo quando se trata de uma mulher trans, negra, que é o meu caso, e que lidera uma empresa 100% de pessoas negras e trans e LGBTs. Então, eu entendo esse espaço como um espaço sagrado, e eu, que sou também uma artista, né, que venho inicialmente, né, de uma carreira artística como cantora, eu sempre encaro o palco como um espaço muito sagrado de ideias, de construção, de expressividade. Então, dito isso, eu quero contar um pouco para vocês sobre o que a gente entende por tecnologia. Eu acho que essa discussão de tecnologia, ela é uma discussão, inclusive, muito complexa, porque, no final das contas, quando a gente fala de tecnologia, do que a gente está falando, né? O que é tecnologia? Tecnologia é ir para Marte? Tecnologia é construir aparelhos que façam com que a gente tenham experiências que a gente nunca teve. Afinal, o que é tecnologia e por que a gente se autodenomina de Diversitec? Por que a gente traz essa denominação, essa demarcação? Tecnologia é um assunto que muitas vezes ele é colocado do ponto de uma perspectiva material, né? Então, a gente sempre associa movimentos tecnológicos
alguma questão material, ou seja, é um aparelho celular que é mais tecnológico, uma sonda espacial ou uma impressora 3D. Geralmente, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa nessa perspectiva material. Mas se a gente for pensar tecnologia do ponto de vista de tudo aquilo que nos tira do conforto e nos impulsiona para algo que nós não tínhamos hábito, a gente pode pensar em tecnologia do ponto de vista humano também. Então, porque existem várias tecnologias, né? Existe a tecnologia que sim, é a tecnologia material, e existe a tecnologia que é essa tecnologia humana que ela impulsiona também a gente para outros hábitos, outras construções gestuais. E muitas vezes a tecnologia material ela está antecipadamente ligada a essa tecnologia humana. O que faz a gente querer levar uma sonda para Marte são as nossas tecnologias humanas, são as nossas construções humanas. Enfim, pensado assim, o que a gente está hoje vivendo e por que é importante abrir essa conversa pensando muito sobre tecnologia? Óbvio, a gente poderia ficar aqui por muito tempo discutindo tecnologia, discutindo autores e autoras que discutam o tema e de fato, existem muitas perspectivas sobre o que é tecnologia. Mas é imprescindível que a gente parta da discussão tecnológica para discutir a revolução gestual, a revolução dos costumes, porque é indiscutível que a gente está vivendo uma nova etapa do que é a revolução de costumes. E eu, como uma mulher trans, consigo entender completamente que eu faço parte de uma nova revolução de costumes, de uma nova proposta de costumes. Então, vocês imaginam o quanto uma pessoa trans, vou pegar uma pessoa trans como parâmetro dessa revolução de costumes, porque, de fato, eu acredito que as pessoas trans estão encabeçando essa revolução de costumes. Imaginem vocês que uma pessoa trans, ela movimenta a burocracia, porque todo um corpo burocrático precisa se movimentar, porque as pessoas trans estão questionando posicionamento de gênero. As pessoas trans, elas questionam posicionamentos científicos, ou seja, tudo aquilo que se acredita em termos do que é a biologia de uma mulher e o que é a biologia de um homem, principalmente do pensamento do século XIX e do século XX, as pessoas trans questionam. Porque eu não sou uma mulher num corpo de um homem. Eu sou, de fato, uma mulher no corpo de uma mulher trans. Então, são outras proposições científicas. Uma pessoa trans, ela questiona, então, ela questiona a burocracia, ela questiona a religião, e não é nem questiona, né? Ela propõe novas relações com a religiosidade, porque a religião está precisando repensar vários posicionamentos por conta desse novo posicionamento, desse novo costume. As pessoas trans, elas estão revolucionando as relações familiares. Ora, se isso não é tecnologia, é o quê? Se isso não é tecnologia,
o que é tecnologia. Porque a tecnologia não é tudo que faz com que a sociedade tenha que repensar o seu posicionamento, tenha que construir novas formas desse tabuleiro que é a vida. E o que isso tem a ver com a publicidade, o que isso tem a ver com a propaganda, o que isso tem a ver com com a construção dos nossos produtos, com o design dos nossos produtos. Isso tem a ver porque, obviamente, as pessoas LGBTQIAP+, as pessoas negras, os povos originários, as pessoas indígenas, as pessoas gordas, PCDs, todas essas pessoas que, em algum momento, foram ignoradas por uma tradição normativa da publicidade e da propaganda, vão ter que revisitar essas normatividades para construir novas tecnologias na publicidade e na propaganda. É por isso que a gente é uma Diversitec. É óbvio que dentro das nossas soluções, a gente sempre busca essa tecnologia óbvia, que leva para o material. Porque as pessoas às vezes me perguntam, mas por que vocês são uma Diversitec? Eu poderia responder, ora, porque eu sou uma mulher trans, negra, e olha o tanto de proposições tecnológicas eu estou propondo para essa nova propaganda, para essa nova publicidade que nós estamos construindo. E aqui eu fico muito feliz que a gente esteja dentro de um prédio de estudantes, onde aqui se forma pensadores e pensadoras, porque eu realmente acredito que essa revolução de costumes, essas novas proposições tecnológicas, elas, sobretudo, vão sair dessas cadeiras. E, claro, são essas cadeiras que vão sentar nas cadeiras executivas e decisoras e que vão, de fato, absorver essa nova revolução de costumes e construir esse novo lugar na propaganda, esse novo lugar na publicidade, que hoje a minha empresa, a Anhaí, vem tentando também contribuir, né? Porque eu entendo a Anhaí como uma contribuição dentro desse ecossistema que tem várias pessoas incríveis construindo. Mas, voltando à questão tecnológica, a gente vai ter que repensar o design dos produtos, as estratégias dos produtos. E o quanto isso significa riqueza. A gente precisa pensar do ponto de vista do quanto, quando a gente hipervaloriza o Vale do Silício com as suas tecnologias, ou as universidades de ponta, por exemplo, a SPM é uma delas, mas tratando-se do hemisfério norte, quando a gente vai para os Estados Unidos, as universidades de ponta. Bom, mas a notícia esses dias eu estava vendo o que Harvard considera como alunos de ponta. Harvard considera aluno de ponta o aluno ou a aluna que propõe novas experiências dentro da universidade. É isso que Harvard considera o aluno de ponta. O aluno de ponta para Harvard, e eu gosto de citar porque a gente tem, né, essa coisa tipo, uau, Harvard. E eu acho incrível que a gente parta do que eles consideram ideal, para que a gente vá fazendo aqui uma construção e a gente traga para a experiência brasileira. Bom, se Harvard, o que é o ideal para eles, é quem traz novas experiências, é quem propõe novas experiências, o que nós, no Brasil, podemos propor de novas experiências para o mundo, que vai fazer com que a gente tenha o peso tecnológico e que faça com que a gente tenha a relevância propositiva para que, dentro da arena mundial, nós sejamos respeitados. Certamente,
isso passa pela experiência do que se chama hoje de diversidade. Porque o Brasil é um celeiro da diversidade. Esses dias eu conversava com uma diretora de uma das maiores marcas de beleza do mundo. Estava numa reunião com ela, porque eu sento com essas lideranças cotidianamente, e eu estava com essa liderança e ela falou assim: Raquel, eu vou te contar uma coisa. No Brasil, é o único lugar que nós temos todos os tons de pele que existem no mundo para fazer testes. E eu fiquei assim, gente, que potência! Que potência que o Brasil perde justamente porque a gente não consegue entender que essas experiências é o que faz de nós, é o que pode fazer de nós uma grande referência para o mundo. Olha a potência que é a gente poder levar como experiência para outros países, para outros... Todo o conhecimento de diversidade, do que se chama diversidade, que a gente pode levar como experiência para o mundo. Porque se para Harvard o que é bom são as novas experiências, as novas jornadas propostas, então o Brasil, dentro da lógica da tecnologia, o Brasil, dentro da lógica das novas proposições que a gente pode fazer para o mundo, que a gente pode se tornar referência mundial, na diversidade. Não tem outra coisa. Porque a gente não vai conseguir... eu sempre penso assim, o que fazer para a gente conseguir, dentro desse mercado extremamente competitivo, qual é o meu diferencial? Qual é o diferencial da Anhaí? Qual é o diferencial das construções que a gente tem que fazer? E o nosso diferencial e é óbvio que se o Brasil quiser hoje construir uma sonda para chegar em Marte, eu acho que a gente tem algumas centenas de anos para conseguir promover essa evolução tecnológica nesse lugar. Mas o Brasil pode ser um celeiro de discussões sobre diversidade muito mais rápido e impactar o mundo de uma forma muito inteligente. E isso vai trazer uma robustez econômica para nós, uma robustez competitiva para nós, que vai fazer com que o mundo inteiro tenha que absorver as nossas ideias, os nossos ideais e as nossas proposições tecnológicas, desde que elas partam do que é a nossa maior riqueza, que são todos os tipos de tons de pele, por exemplo. Todos os tipos de cabelo estão no Brasil. Isso é um exemplo da potência que a gente pode oferecer para o mundo. Por exemplo, o Brasil é um dos poucos países hoje, embora a gente tenha índices. Por exemplo, o Brasil é o país que mais... esse é um índice que as pessoas falam muito. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. De fato, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans. Mas o Brasil é um país que mais produz intelectualidade trans no mundo também. Ou seja, imagina se a gente conseguir romper com alguns tabus que só vão atrasando a nossa inovação, que só vão atrasando a nossa robustez competitiva, tecnológica, a nossa verdadeira vocação. Essa é a nossa vocação. Imagina se a gente rompe com esses tabus, ou se todos esses profissionais, essas profissionais que hoje têm poder de decisão, começam a romper com tabus, preconceitos, e a gente parte para fazer com que essa intelectualidade seja uma intelectualidade que vai produzir design inovadores que a gente vai servir de modelo para o resto do planeta.
Imagina se a publicidade e a propaganda do Brasil, de fato, começar a absorver toda a possibilidade de tecnologias de comunicação que a gente pode promover, os cases que a gente pode oferecer para o mundo inteiro, se a gente parte do princípio de que isso é tecnologia, de que isso é inovação. Mas eu vou contar para vocês qual é a minha jornada, em grande parte, ainda das experiências comerciais que eu venho tendo em relação a essa proposição da Anhai. Ainda, grande parte das nossas relações comerciais pensam o que se chama de diversidade como o lugar de responsabilidade social da empresa. A responsabilidade social, ela é um fato. Poxa, claro, ela é um fato. A responsabilidade social, ela precisa acontecer, de fato, há números alarmantes quando se trata de pessoas negras, povos originários, LGBTQIAP+, PCDs. Há números alarmantes e muito preocupantes, e faz sentido as empresas que têm responsabilidade social quererem, de alguma forma, se responsabilizar e construírem setores que vão pensar em relação a esses grupos do ponto de vista de responsabilidade social. Faz todo sentido e não é uma crítica e jamais será uma crítica em relação a isso. Mas o problema é quando esse tema fica apenas circunscrito a esse lugar. Esse é o problema. A gente precisa construir uma lógica também comercial, onde a gente vai entender que essas pessoas, esses grupos minorizados, que passam por PCDs, que passam por pessoas trans, pessoas negras, povos originários, pessoas gordas, todos esses grupos, que aparentemente são os grupos da responsabilidade social, imagina se a gente consegue pensar no tanto de comunicação inovadora que esse público tem para oferecer, do tanto de ideias inovadoras que esse público tem para oferecer, o quanto o design do produto pode ser muito mais atraente, muito mais poliforme, muito mais poliglota do ponto de vista de perspectiva, o quanto esse produto pode ter mais fluência, né? Porque ser fluente não é você saber todas as... Eu tenho uma amiga que é uma super professora de linguística, e hoje ela faz doutorado na USP, e a gente falava esses dias sobre fluência. E ela estava falando, fluência não é quem tem erudição numa língua. Fluência é quem consegue falar com várias pessoas diferentes dentro de uma mesma língua. Você é fluente quando você consegue, no consultório médico, falar com o médico, quando você consegue fazer um pedido numa lanchonete, quando você consegue conversar com um advogado, quando você precisa ir num hospital, quando você precisa falar com alguém que está na rua, quando você precisa falar... Isso é ser fluente. Imagina a gente consegue construir produtos com uma comunicação mais fluente. Produtos que tenham essa fluência. É óbvio que esse produto ele vai ser muito mais competitivo, muito mais robusto, muito mais atraente. E aí, quando, obviamente, a gente sabe muito bem o que significa o Brasil do ponto de vista intelectual e nos espaços de poder, quando a gente está falando de espaços de poder onde essas pessoas não estão, esses grupos minorizados não estão, é preciso que a gente faça uma estratégia ativa
para que esses grupos possam fazer parte da construção da fluência do produto. E é isso que eu considero o nosso grande desafio. E é nesse sentido, é nessa construção de fluência que a gente vem construindo o que a gente chama de Diversitec. Porque isso é uma tecnologia. Isso, por si só, é uma tecnologia. A construção da fluência, a construção de produtos com design mais poliformes, a construção dessas novas relações, dessa revolução gestual, essa trajetória, essa narrativa, por si só, ela já são muitas tecnologias que estão implicadas. E vocês, vejo muitas caras jovens, muitos rostos jovens aqui, e eu acho que a gente, né, tem muita missão de, nessa nossa próxima era, vamos dizer assim, né? Vamos ousar, vamos chamar de nova era. Essa nova era, ela precisa ser construída, ela precisa ser estressada, não do ponto de vista estresse psicológico, mas estresse do ponto de vista de estratégia mesmo. A gente precisa estressar o mercado para que o mercado seja mais fluente e proponha mais tecnologias nesse sentido. Porque são essas tecnologias que vão, de fato, construir esse novo panorama do que eu considero que seja a nova publicidade, o novo marketing, a nova propaganda. E a gente precisa proclamar mesmo a nova era. Ai, nossa, mas por que a gente precisa proclamar essa novidade? Porque a gente precisa evocar mesmo esses novos momentos. E é preciso que a gente traga essa vocação para a mesa de negócios, que a gente traga essa vocação para as nossas relações comerciais, que a gente traga essas potências para o jogo da construção dos produtos e da comunicação dos produtos. Isso é o que vai fazer com que a gente seja tão tecnológico quanto o Vale do Silício mas com outras proposições, com outras vocações, com outros estresses, com outros tensionamentos, né? Porque esse é o movimento que a gente mais pode construir no Brasil. Mas esse, ao mesmo tempo, é o movimento em que o Brasil acaba mais negando, né? Porque quando a gente não consegue trazer para a construção essas pessoas, a gente vai negando essa vocação, a tal ponto que a gente acha sempre que tecnologia são as outras coisas. São coisas como a sonda que vai chegar em Marte, que a gente vai demorar centenas de anos para ter, o chip, que a gente vai demorar centenas de anos para ter, e a nossa tecnologia, a nossa grande vocação, que está aqui, do nosso lado, a gente ignora. E aí é preciso que a gente estimule essa reorganização comercial, essa reorganização de proposição. E aí é nesse sentido que eu vou me dar aqui o luxo de mostrar um pouco para vocês o que a Anhaí faz. Ju, me ajuda, eu não vou saber mexer nesse controle. Eu sei falar, mas não sei mexer com o controle. Ah, você está falando de tecnologia, mas não sabe mexer num controle. Mexe para a gente. Eu vou me dar o luxo aqui de apresentar para vocês um pouco da Anhaí. A Anhaí é uma Diversitec, a gente realmente acredita que diversidade é inovação. A gente propõe para o mercado
justamente construções de narrativas que estão aí entre nós, mas que precisam ser organizadas. Na música, a gente fala que quem afina e quem desafina é assim, né? Existe o caos do som. O som é um caos. E afinado é quem consegue organizar o caos do som. Vocês viram? Veio! Então, o som ele é um caos. O que é bonito para o humano, para a pessoa humana? É a organização do caos. E é aí que vem a afinação. A pessoa afinada, o instrumento afinado, é um instrumento que ele organiza o caos. E aí fica confortável para a gente. O que a gente precisa fazer? Organizar o caos que existe em relação à comunicação e reafinar os nossos instrumentos, reafinar as nossas ideias, readequar a nossa vocação comercial, criar os nossos cases e mostrar para o mundo os nossos cases. Porque aí o mundo vai absorver a nossa tecnologia. E é nisso que a Anhaí acredita. A gente já fez alguns projetos. Não era isso que eu queria ver, não. Esse é o quê? É o sobre? Esse é o nosso site. Depois vocês dão uma olhada no nosso site, tá? Aqui, só para vocês perceberem, a gente tem cases, por exemplo, como o Contaí. O Contaí, ele é um encontro de empreendedores LGBTQIAP+. Vocês imaginem o quanto de pessoas empreendendo. Gente, assim, tem negócios geniais, de verdade, assim. Depois eu convido vocês a conhecerem o Contaí, porque tem negócios geniais de pessoas LGBTQIAP+. E imagina que a gente pegou esse caos, porque cada empreendedor LGBT estava solto por aí, e a gente falou, vamos juntar esse pessoal, todo mundo num evento, vamos afinar o coro. E a gente vem construindo justamente isso. Só para vocês saberem, em pouquíssimos lugares do mundo existem comunidade de empreendedores LGBTQIAP+ organizadas. Isso é um case brasileiro. Isso assim, pode ter certeza, tanto que a gente está se inscrevendo para um monte de questões de premiações internacionais e de lugares onde expõe internacionalmente. E esse projeto, o Jornal Nacional deu destaque, passou no Jornal da Globo News o dia inteiro, e passou no SPTV, mas só para vocês entenderem a potência disso. Eu já conversei com gente do mundo inteiro, e as pessoas ficam assim, como assim vocês estão organizando um encontro de empreendedores LGBTQIAP+. A abertura foi feita por uma empreendedora indígena, o nosso último evento. Você fala, gente, empreendedorismo era uma empreendedora trans, uma mulher trans indígena que empreende. Olha as coisas que o Brasil vai perdendo de tecnologia por conta de tabu, e olha o que a gente pode oferecer para o mundo. Olha o que a gente pode oferecer para o mundo em termos de inteligência, design, proposição, inovação e novos cases, porque o mundo ainda não viu isso. Não adianta. Se você for querer cantar soul nos Estados Unidos, você vai levar uma surra. Porque eles nascem ouvindo soul. Agora, se chegar lá e cantar um pagodinho, minha filha, eles vão ficar assim, uau! Porque e é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa levar as nossas expertises, as nossas inovações. E aqui, por exemplo, o Contaí, que é esse encontro de empreendedores, é algo que a gente trouxe aqui de inovação. Aí a gente fez alguns projetos, Doritos Rainbow, por exemplo, a gente vem construindo há 2 anos. Sobre o Contaí, só para vocês entenderem o potencial. Hoje, quem patrocina o Contaí é a Avon, a Ambev, Meta e Magazine Luiza. E detalhe, a gente já está avançando para a comunidade Latam, empreendedora LGBT. E é o Brasil que está levando, tá? Porque a Anhaí é uma empresa brasileira.
E é a Nhaí que está puxando empreendedores LGBTs da América Latina inteira para se organizarem para a gente impactar o planeta. Alô, Putin. E aí, já a gente está aí na Rússia. E aí, a gente está aqui, ó. A gente tem campanha Doritos Rainbow, que a gente fez, a gente tem feito aqui alguns destaques, pode descer. Aqui a gente fez um trabalho com o Big Brother, de consultoria, e, enfim, também foi uma experiência super bacana, mas eu quero chegar nisso aqui, o Shopping Metaverso. A gente está construindo um shopping... eu tenho que sair em 5 minutos, tá bom. A gente está construindo um shopping... Se deixar, eu fico aqui, tá? A gente está construindo um shopping LGBT no metaverso. Isso não existe no mundo, tá? É de novo. É a potência que a gente pode oferecer para o planeta. A Rússia ainda proíbe pessoas LGBT. Eu não poderia jamais subir num palco na Rússia. Olha o que o Brasil faz. Olha o que o Brasil pode propor para o mundo. Tem uma mulher trans negra aqui falando de negócios num evento de publicidade e propaganda, de comunicação. Olha a potência do Brasil. Olha o que a gente pode potencializar cada vez mais. Palmas para vocês também, que estão aqui sábado de manhã, gente, ouvindo a gente. Então, olha a potência que o Brasil pode. Mas o que eu quero plantar hoje aqui, porque eu sempre acho que isso aqui é plantação, né? O que eu quero plantar hoje aqui é justamente estimular que vocês, pessoas que trabalham ou que vão trabalhar nessa área, sempre repensem tecnologia. Repensem tecnologia, repensem quais são os verdadeiros cases brasileiros que vão impressionar o mundo inteiro e que vão fazer com que o mundo olhe para nós como o celeiro de tecnologia nesse sentido. E eu acho que é esse o nosso caminho, é essa a nossa trajetória. Depois eu convido vocês a darem essa olhada no nosso site, lá dá para conhecer os nossos produtos, os nossos projetos. Fico aqui agradecida por vocês que vieram aqui hoje ouvir um pouco sobre a Nhaí. Quero agradecer a turma da APP, que está há 85 anos. Que trajetória linda. Fico feliz de estar aqui fazendo parte um pouquinho dessa história. E obrigada demais. Bom sábado para vocês e um bom evento. Tchau, tchau. Segura o microfone. Fode assim ainda não. Calma, calma. Que a gente quer abusar um pouquinho mais de você. Por favor. Né? Não pode deixar assim, né? Sair tão fácil assim. Raquel, obrigado por trocar essa experiência com a gente, trocar aqui com a APP, que tem todo um trabalho voltado para a abertura de inclusão, né? A gente tem a APP Diversa, né? Que traz todo um contexto, traz discussões dentro do AppCast. A gente sempre procura trazer esse movimento para o mercado de publicidade, que talvez seja um dos mercados mais plurais que a gente tem. Né? O mercado da comunicação, ele sempre foi aberto. Ele sempre ditou esse mercado. Não somos perfeitos, né? Todos nós sabemos que temos muito ainda a evoluir, mas a gente sempre procura trazer dentro das agências, dentro do nosso meio, né, o mercado mais plural. Né? Eu, como professor universitário, às vezes você vê o pessoal da comunicação, né, dentro das instituições, e aí você vê o quanto é aberto esse meio. O quanto o pessoal dentro da instituição se entende como um só e se vê como pessoa. Né? Porque acho que a grande diferença é você não ver o outro, mas ver uma pessoa. Né? Não, independente da sua cor, da sua raça, do seu gênero, da sua sexualidade. E no bloco da comunicação as coisas acontecem, que é uma delícia. Né? Acho que a hora que o mercado entender a valorização e o potencial que a gente tem, e um pouco do que eu até queria trocar um pouquinho com você, é a respeito dessa capacidade da atitude das pessoas LGBTQIAP+, de se entenderem como empreendedores. Porque ainda é uma barreira, talvez, interna para eles. Né? Porque ver cases como o seu, né? A gente teve agora também uma trans apresentando junto com a gente o Troféu Garra. Né? A gente sempre procura trazer o pessoal de Libras, né, que está junto com a gente aqui, abrilhantando o nosso evento. Mas eu vejo um pouco também, dentro da sala de aula, dos meninos, do receio que eles têm de se lançar no mercado.
né, de faltar essa exposição, como você trouxe aqui, que a Globo abriu para você, de ter mais cases, mais gentes, né? Como é que a gente abre para essas pessoas? Onde eles têm hoje, porque a gente está aqui ao vivo, né, no YouTube, né, para essa galera maravilhosa que está acompanhando a gente aqui, e que é um legado que a gente pode deixar para as próximas gerações, que assim, não tenha medo, né? O mercado está aí. Eu acho que tem algumas questões que a gente precisa sempre pensar. Primeiro, o Brasil, embora eu entenda a sua perspectiva de que na comunicação a gente tem mais frestas, né, de possibilidades, ainda assim é uma indústria que a gente tem bastante desafio em relação a construir pontes, né? Eu acho que tem construções de pontes a serem feitas e a gente está nesse processo ainda. Então, eu acho que a gente tem o desafio de instrumentalizar cada vez mais as lideranças dessa indústria para que ela possa ter repertório para enxergar essas oportunidades que existem. A gente precisa, do outro lado, estimular cada vez mais pessoas da comunidade LGBTQIAP+, ou de qualquer outro grupo minorizado, estimular e instrumentalizar também para que essas pessoas tenham cada vez mais condições de construírem suas pesquisas e suas estratégias, e, ao mesmo tempo, construir uma espécie de grande mindset, sabe? Onde a gente vai, de fato, levar as pessoas a entenderem que é um caminho de oportunidades. E quando você fala sobre as pessoas que empreendem e são LGBTs, é muito diferente quando você nasce com estímulos. E é muito diferente de quando as pessoas, ao perceberem que você é LGBT, começam a te desestimular. Porque há uma diferença entre pessoas estimuladas e pessoas que não recebem estímulos. No meu caso, e no caso de tantas outras pessoas, a gente vai se autoestimulando e hoje, ainda bem, a gente vem construindo uma comunidade e até por conta do acesso à banda larga, da comunicação no mundo digital, isso foi permitindo que haja uma nova construção de pensamento, de autoestima e de trocas. Mas eu acho que é um processo complexo, depende de muitos ouvidos e muitas audições ativas, mas eu acho ainda assim que a gente tem um caminho pela frente. Eu sou muito esperançosa. Eu acho que a gente está construindo um caminho muito legal. Só o fato da gente estar aqui trocando e de existir essa abertura, eu já entendo como um grande movimento de esperança. Por falar em troca, a gente quer abrir, né? Temos aí 2 minutinhos para perguntas. Se alguém gostaria de fazer uma pergunta, temos lá. Júlio. Gente, eu me despedi e fiquei, né? Tá bom. Bom dia, meu nome é Rafael, eu sou estudante da Faculdade do Vale Avaré e eu sou um homem trans. E na minha sala eu sou o único homem trans. Então, eu não tenho nenhuma pergunta elaborada nem nada, mas eu queria muito agradecer de poder ver você aí no palco e incentivando a gente, motivando a gente, porque eu moro no interior, é um lugar difícil, assim, de crescimento para uma pessoa trans. Então, ver você no palco, ver esse projeto que vocês estão abrindo portas para pessoas como eu poder passar, é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer. E muito obrigado pelo que você tem feito, por você estar aqui hoje. Isso é muito significativo para mim. E muito obrigado. Rafael, eu que agradeço. E mais do que isso, você é a nossa grande tecnologia. É isso que a gente precisa entender. Você é a nossa grande tecnologia. O Brasil, quando entender isso de fato, a gente vai se tornar mais potente do que a gente já é. É isso, gente. Obrigada. Ah, tem mais uma. Desculpa. Eu tô aqui, né? Tchau.
Não, eu não quero ir embora. Eu só achei que eu ia embora. Por favor. Raquel, eu queria primeiro te agradecer por você e aí falar aqui hoje, né, no cenário que o país vem vivendo nos últimos 4 anos, né, e num momento de decisão que a gente está, é muito representativo ver uma mulher preta, trans, falando aqui, né, em um prédio tão privilegiado. E eu tenho uma pergunta, eu trabalho em uma empresa hoje do ramo papeleiro, e eu estou desenvolvendo alguns projetos de diversidade e inclusão, e é muito difícil trazer isso no ambiente que eu estou hoje, porque a empresa não vê como uma mudança tecnológica, né, que a gente conversou aqui hoje. Então, eu queria saber se você tem alguma dica para mostrar para as empresas, né, a importância disso, da diversidade, e de trazer isso como parte da estrutura dela. Hoje existem vários... Obrigada pela pergunta e pelas considerações, e que bacana que você está vivendo essa experiência. É um desafio mesmo. É importante entender que não é fácil. Essa proposição que a gente está fazendo é, de fato, como se a gente estivesse levando uma sonda para Marte. É nesse nível de tecnologia mesmo. Acho que o que a Anhaí propõe é muito... a tecnologia é isso, a gente está sempre à frente. Então, quem desenvolve tecnologia e inovação está lá em 2050 conversando com quem está em 2022. No caso de diversidade, do que a gente chama de diversidade e todas as possibilidades que a diversidade oferece, é a mesma coisa. A gente está em 2050 conversando com o pessoal de 2022, que deveria ser 2022, 2022 mesmo. Mas, de qualquer forma, o que eu te indico? Existem muitas pesquisas de grandes universidades que já demonstram o quanto a diversidade traz mais impacto para soluções comerciais e de design da empresa. Eu proponho que você estude nesse sentido. Se você precisar, dá um oi para a gente constrói uma parceria, tenta construir algo nesse sentido, mas eu proponho que você leve dados. Nessas horas, nada mais... Quando a gente está conversando com executivos, é muito importante que a gente leve dados para esses executivos, porque o pensamento acaba sendo um pensamento mais pragmático. Isso tudo que eu falei pode soar muito filosófico para executivos. E, na hora da execução, a gente tem que também conseguir se comunicar, né? Esse é o papel de quem faz interlocução. E é isso que eu chamo de fluidez, é isso que eu chamo de ser fluente. É conseguir justamente entender, poxa, se eu estou falando com engenheiros, por exemplo, e eu for com um papo extremamente humanas, talvez eu não consiga entrar na conexão com essa pessoa. Nesse sentido, e acho que no seu caso, que é uma indústria, né, e etc., o mais legal é você levar dados e provar com dados. E hoje existem grandes pesquisas de grandes universidades que provam isso. Tá bom? Obrigada. Raquel, agora sim, muito obrigado, em nome da APP, por fazer parte, por compartilhar com a gente. Galera, merece uma salva de palmas, né? Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Gente, a gente está neste momento de troca das palestras. Queria agradecer a todos por estarem junto com a gente aqui na APP. A você que está aí em casa nos assistindo, né, é uma delícia poder contar com vocês aí também. Auditório lotado aqui, a galera na SPM. E a gente continua com o Festap 2022. Lupe, como é que está aí, desse lado aí?